Olá, é um prazer muito grande estar com você aqui. Eu quero te mostrar aqui neste vídeo como que você pode criar uma demanda jurídica exponencial e finalmente escalar na sua advocacia, porque eu vejo muita gente falando sobre isso, mas para você entender de fato como você pode fazer isso, você tem que ser alguém que conheça de startups, são as empresas que criaram um mundo exponencial, que criaram um mundo digital. Então, sem esse conhecimento, você não vai ter um conhecimento profundo que vai funcionar. Você vai ter apenas um conhecimento raso que as pessoas vão ficar te falando para poder colocar dinheiro em Facebook Ads, em Google Ads, em anúncios patrocinados, e você vai gastar o seu dinheiro, não vai ter retorno. Eu gosto sempre de comunicar de uma forma visual, por isso eu vou colocar para você aqui uma apresentação que mais importante do que eu é o que eu tenho para te ensinar. Tá? Então vamos lá, vamos olhar a tela, a apresentação, e você vai ver exatamente o que eu tenho para te mostrar. Como eu disse, aqui está o nome, como criar uma demanda jurídica exponencial na sua advocacia e escalar o seu faturamento. Primeiro, você tem que entender algo que ninguém te ensina, que é sobre demanda. Então, vou te explicar tecnicamente os tipos de demandas que existem no nosso dia a dia e que se aplica à sua advocacia, independentemente de qual área seja. Primeiro, a demanda mais comum e que todo mundo está nela, mais de 95% dos advogados estão nela, é o que nós chamamos de demanda incremental. A demanda incremental é um tipo de vendas não profissional, é um tipo de vendas muito mais no feeling, no sentimento. Eu acho que aqui é melhor, eu acho que ali é melhor, mas não tem um método, não tem uma padronização, não tem um teste, e aí é impossível de escalar se você tem esse tipo de demanda. Ela até paga suas contas, tá? Você até vai pagar uma conta aqui, uma conta ali, você vai sobreviver, com certeza você vai, mas você não vai crescer o seu escritório enquanto gostaria. Você não vai, de fato, escalar a sua advocacia. E aí você vai ver pessoas que você sabe que são, entre aspas, piores advogados do que você, tecnicamente falando, mas que sabem as técnicas de prospecção corretas das startups, crescendo muito mais, ficando muito mais famosos e conhecidos. A demanda exponencial, por outro lado, essa é a demanda que você tem que focar, tá? Então preste atenção aqui. É quando você profissionaliza e moderniza as suas vendas, mas não de qualquer forma, usando os códigos do digital, ou seja, usando as metodologias das startups. A partir dessa demanda exponencial, ou implementando um plano de demanda exponencial, você localiza o perfil dos melhores clientes, multiplica esse perfil e faz finalmente o seu escritório crescer. Não é que é fácil, mas é simples. É um método que é o seguinte: você vai localizar os melhores perfis. A partir do momento que você localizar os melhores perfis, você é capaz de aumentar a quantidade destes melhores perfis no seu escritório, ao mesmo tempo que vai, digamos, dispensar o perfil de cliente chato, o perfil de cliente que não paga, o perfil de cliente de defensoria. Você pode até querer trabalhar com clientes perfil de defensoria, mas em momentos um pouco mais de voluntariado, não para você crescer o seu escritório, não para você ser bem sucedido, ter o reconhecimento que você tanto quer, e claro, eu acredito muito nisso de verdade, que você tanto merece. Então veja, quando você foca na demanda incremental, que é o que a maioria das pessoas fazem, a maioria dos advogados fazem, provavelmente você está fazendo, e não foca na demanda exponencial, você tem uma perda significativa de ganho de demanda. Então é o seguinte: a demanda incremental, como eu falei, alcança resultados imediatos e instáveis, enquanto a demanda exponencial gera resultados que aceleram ao longo do tempo. Então, veja só, quando a pessoa está impaciente por resultados, aqui, se você tem uma venda incremental, que a maioria tem, ela vai crescer? Vai, mas ela vai crescer sim. Se você tem uma venda exponencial, ela vai crescer muito mais. Em ambos os casos, você não pode ser impaciente com o seu retorno. A diferença é que se você fizer pela demanda exponencial, que é o que eu ensino, é a metodologia validada, aplicada nas startups e nos principais escritórios, tá? Os mais modernos, que já são digitais do Brasil, que já ajudei a gerar alguns milhões de reais para essas empresas de escritórios, a diferença é que na demanda exponencial você vai crescer muito mais rápido. E aí a diferença que você vai ter entre se você usa a demanda exponencial e usa as vendas incrementais, graficamente você pode ver que é muito grande, porque matemática, você não vai replicar os melhores perfis, nesse caso de baixo, e aqui você replica, quando você replica, você cresce muito mais. Lá dentro do método, você vai aprender exatamente o que eu estou falando, tá? Mais concretamente, se está abstrato, e mais para frente no vídeo eu vou explicar mais também. Então, perceba que a demanda exponencial, ela é a verdadeira
tecnicamente falando, a verdadeira alavanca de crescimento do seu escritório. Se você não tem demanda exponencial, você tem só uma demanda incremental, uma demanda no feeling, não é uma demanda profissional, você não vai crescer. Isso é uma lógica, tá? Isso é a consequência. Os seus resultados agora são uma consequência do tipo de demanda que você cria. A demanda exponencial não é milagrosa, ela é metodológica. Então, a partir das ferramentas, métodos que eu vou te mostrar, você vai ser capaz de observar os padrões dos seus clientes, dos melhores clientes, tá? Porque aqui eu não estou te prometendo simplesmente encher a agenda com qualquer porcaria. Não. Desculpe falar assim, né? Cliente não é porcaria, mas eu acho que você entendeu o que eu estou falando. Eu estou te prometendo que você conseguir os melhores clientes. Então, você vai observar, vai perceber as hipóteses relacionadas a esses melhores clientes, vai testar, vai validar e vai escalar posteriormente. Tá? Exatamente as técnicas usadas pelas startups. E aí tem umas perguntas muito interessantes. Primeiro, adianta investir em tráfego pago, por exemplo, Facebook Ads, Google Ads, sem criar o seu plano de demanda exponencial? Te digo, não adianta. Por que não adianta? Porque se você não sabe os melhores padrões, você vai gastar muito dinheiro, vai atrair muito cliente que só quer tirar uma dúvida, que não quer te pagar, e você não vai conseguir ganhar dinheiro. Essa é a verdade que várias pessoas já estão experimentando. Digamos aí que 50% do mercado jurídico nunca fez um tráfego pago, outros 50% já fez, mas está traumatizado aí porque não consegue resultados. E não consegue resultados porque não tem um plano de demanda exponencial. Essa é a pura verdade, tecnicamente falando. Outro ponto, adianta pedir indicações sem o seu plano de demanda exponencial? Então, se você não tem um plano de demanda exponencial, adianta você querer clientes por indicações? Adianta, não vou mentir que falar que não adianta nada, mas adianta pouco, porque vão ser indicações ocasionais, indicações uma vez ou outra, e essas indicações não terão um padrão de crescimento que a demanda exponencial vai causar no seu escritório. Tá entendendo? Tá ficando claro? Se não ficar claro, basta perguntar logo abaixo, que eu teria o prazer de responder para você. Então, por que o método prospecção jurídica exponencial é para exatamente todas as áreas? É o seguinte, quando a gente fala de digital, do contexto do digital, da nova economia, da transformação digital, o principal ponto, a principal marca é identificação de padrões. Para você ter uma ideia, os próprios algoritmos são padrões construídos, tá? Então, os algoritmos são padrões, as tecnologias são padrões. Então, o mundo da tecnologia ele funciona com base em criação, identificação de padrões e depois replicação de padrões. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui nessa metodologia exclusiva, que é identificar padrões, e eu vou te explicar exatamente quais são os padrões que serão identificados, para depois os melhores padrões serem replicados, e aí sim a demanda exponencial ser criada. Perceba que, como eu falei, todo o processo de criação da demanda exponencial e da escala, né? As pessoas falam muito de negócios escaláveis, gira em torno de padrões. Então, eu identifico padrões e eu aumento estes padrões. E aí, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é para você entender que prospecção jurídica exponencial significa identificação e replicação de padrões, mas não qualquer padrão, padrões lucrativos. Então, nós vamos identificar e replicar os padrões lucrativos de qual nicho, Marcílio? Do seu nicho, do seu trabalho, do seu dia a dia. Então, essa metodologia é para você utilizar as técnicas, as ferramentas para o seu dia a dia. Por isso é tão potente, porque se adapta a todas as situações, a todas as áreas. E se você se pergunta, Marcílio, funciona tanto para quem trabalha com pessoa física quanto para pessoa jurídica? Sim, perfeitamente para pessoa física e para pessoa jurídica. Talvez você veja ao longo do treinamento, eu me referindo muito a empresas. Eu falo muito padrões de empresas. Eu faço isso de uma forma pensada, de uma forma racional, pelo seguinte: é muito mais difícil prospectar empresas, muito mais, porque o ticket médio é muito mais alto, porque existem mais pessoas que decidem, então a quantidade de decisores é muito mais ampla. Uma empresa tem uma área financeira, uma área fiscal, uma área do marketing, uma área do RH, então tem muito mais gente para decidir, mas no fim das contas, no fim de tudo, seja cliente pessoa física, seja cliente pessoa jurídica, em ambos os casos estamos falando de identificar padrões de pessoas. Não se esqueça, por trás de toda empresa existem
pessoas. Então, por mais que eu fale de prospectar pessoa jurídica, eu estou falando de prospectar pessoas, de me conectar com pessoas, de identificar as melhores oportunidades relacionadas às pessoas. Então, não se esqueça, tá? Por trás de tudo, há sempre uma pessoa. Por mais que estamos aumentando a tecnologia, por trás de tudo sempre é uma pessoa. E aí, vamos te falar aqui a jornada do método. Então, o método prospecção jurídica exponencial, ele vai te ajudar a definir vários e vários padrões. Vamos lá. Primeiro, definição do cliente ideal. Então, definição do cliente ideal é um momento para você identificar os padrões dos melhores clientes para você. Então, os melhores clientes, não para mim, Marcílio, mas os melhores clientes para você, na sua realidade, no seu dia a dia, na sua cidade, no seu nicho. E quando eu falo de melhores clientes, estou falando de clientes que sejam mais lucrativos e que sejam menos chatos. Então, não estou falando apenas de melhor cliente financeiramente falando. Estou falando também de melhor cliente em uma questão de perfil, uma questão de o que é melhor para mim no meu dia a dia. Também a definição do seu posicionamento. Na definição do seu posicionamento, nós estamos falando de padrões do posicionamento mais lucrativos no seu mercado. Então, quais são os padrões mais lucrativos para o seu mercado? Você vai ter ferramentas para analisar esses dados, esses padrões e replicá-los. Outro ponto, qualificação de boas oportunidades. Então, novamente, estou aqui falando de padrão. Padrões das boas oportunidades e das oportunidades ruins do seu nicho. Então, nessa identificação de padrões, você vai entender quais são as boas oportunidades, como que eu identifico as boas oportunidades, quais são os sinais, quais são as métricas que me mostram as boas oportunidades e quais são as métricas, os sinais que me mostram as oportunidades ruins do seu nicho específico. Depois falaremos aqui a construção da sua matriz de objeções. A matriz de objeções é uma ferramenta na qual nós vamos mapear os padrões das principais objeções dos seus clientes e de como contorná-las. Então, cada nicho, o seu nicho, o meu nicho, cada nicho possui padrões específicos com objeções específicas que devem ser contornadas. E nós, seres humanos, somos muito repetidos. Então, nós não somos algo muito diferente do que a gente acha que é. A gente tem padrões e a gente sempre repete nossos padrões. E a partir do momento que eu conseguir identificar os padrões de objeções e de argumentações, eu perco menos tempo e aí eu ganho mais capacidade de fechar os melhores contratos, os melhores clientes, isso tudo de uma forma estruturada. Depois também nós desenhamos o processo de vendas, o seu processo de vendas. O processo de vendas possui um início, um meio, um fim, uma retroalimentação para aquilo girar. E aí aqui nós mapeamos padrões de um processo de vendas lucrativo para a sua rotina. Então, para a sua rotina. Qual é o tipo de atividade que você tem que ter na sua rotina para ela ser lucrativa? Como que eu vou decidir o que fazer? Como que eu vou decidir se eu quiser aumentar uma equipe? Quais são as fases que eu vou utilizar, tá? Depois, organizamos a sua estratégia de prospecção. A estratégia de prospecção não é exatamente igual ao processo de vendas. A estratégia de prospecção é algo mais amplo, que envolve várias escolhas estratégicas importantes, e nós vamos fazer os padrões das melhores estratégias de prospecção que funcionam para você, para o seu mercado. Em sequência, faremos um plano sistematizado de interações com os clientes. Então, entender os padrões das melhores estratégias de interações com seus clientes. Quais são os padrões do tipo de contato, do local de contato, se é por e-mail, se é por WhatsApp, se é por telefone, que funcionam melhor para o seu cliente, para o seu mercado. Não tem que ser o meu mercado de startups e inovação, para o seu mercado, qual ele for, porque nós vamos usar uma ferramenta para mapear isso e implementar. Depois, configuração do canal de prospecção, que mais rapidamente aumentará a sua demanda. E nós vamos olhar os padrões do canal de prospecção de forma rápida, de uma demanda boa. Lembre-se, nós estamos falando que aqui você quer ter os melhores clientes. Então, o método prospecção jurídica exponencial não é para você ter qualquer cliente, é para você ter os melhores clientes. E aí, depois nós vamos lá, testes controlados de novos canais de prospecção.
Por que isso? Porque você pode usar um canal de prospecção, tá? Como, por exemplo, o Google Ads é um canal de prospecção, o Instagram é um canal de prospecção, indicação é um canal de prospecção, tudo isso são canais de prospecção. E você vai ter, primeiro, você vai saber identificar aqueles que são melhores, mais rápidos e mais lucrativos para você, mas eu não indico que fique apenas neles. Você precisa fazer testes para poder encontrar novos canais. Por exemplo, surge aí o Kawaii, surge aí o TikTok, cada um tem uma lógica, mas a estratégia por trás de construção do estilo de cliente é bem semelhante. E aí, a partir disso, você vai aprender a fazer padrões para testar de uma forma positiva, de uma forma lucrativa e usar esses novos canais de prospecção. Não de uma forma aleatória mais, mas de uma forma organizada, padronizada. E depois temos aí a organização da sua rotina de prospecção, que nós vamos ver. Eu vou te mostrar como você vai ver e como você vai ter as melhores práticas para a sua rotina, para a rotina que você está, para a rotina que você faz parte, para o seu dia a dia. Então, como que você vai organizar isso para ter essa prospecção elevada, para ter essa prospecção em grande potencial e uma lucratividade muito forte? Da mesma forma, depois disso tudo, eu vou te mostrar os melhores padrões. Olha que interessante. Os padrões das melhores práticas de documentação dos seus padrões. Porque de nada vai adiantar você fazer todo um trabalho de mapeamento de padrões lucrativos, tá? Se você não souber organizar esses padrões, se você não souber replicar esses padrões para pessoas que vão surgir no seu escritório, quando o seu escritório começar a crescer, e vai crescer, tá? Esse tipo de prospecção não tem como, o seu escritório vai crescer. A partir do momento que ele vai crescendo, você vai ser capaz de documentar e replicar esses padrões para várias outras pessoas que participam do seu escritório. Então, isso é a famosa criação de inteligência comercial, padronização da sua prospecção, para depois você padronizou. E aí você vai fazer o quê? Você vai replicar, você vai aumentar esse seu processo de prospecção. Então, é assim que funciona toda a estratégia da metodologia testada, validada, aplicada, com milhões de reais de faturamento, no direito e fora dele, tá? Então, eu já apliquei isso aí não só no direito, como também fora dele, e que vai te ajudar a ter uma organização, uma prospecção profissional. Você vai deixar de prospectar de uma forma intuitiva, você vai começar a prospectar de uma forma profissional, padronizada, inteligente. Então é isso que você vai ter ao longo aqui deste método prospecção jurídica exponencial. Eu tenho certeza que vai ser sensacional para a sua demanda, para o seu escritório. Por tudo isso que você acabou de ver aqui, por toda a metodologia, você já entendeu que o prospecção jurídica exponencial, ela cria padrões em diferentes partes da sua demanda para construir uma demanda de fato exponencial, tá? Percebeu que ela serve para pessoas físicas e pessoas jurídicas e qualquer área e qualquer nicho. E o que eu tenho para fazer aqui para você é um convite. Logo abaixo aqui desse vídeo, aqui na descrição desse vídeo, você tem um link de inscrição com preço promocional para você aprender do zero como implementar a demanda exponencial no seu escritório e ter acesso aos melhores clientes do seu nicho. Esse é o tipo de trabalho que, quando eu faço como mentor, como consultor, realmente tem um custo alto. Então, para que mais pessoas tenham acesso a essa minha demanda, a essa minha estratégia, eu coloquei logo abaixo este treinamento de uma forma mais acessível para ajudar mais pessoas a alcançarem, tá, os grandes benefícios do digital, mas os benefícios do digital não podem ser alcançados sem uma boa estratégia, sem uma boa estratégia das startups. E aqui você vai ter. Então, fica o meu convite em fazer a sua inscrição e participar comigo dessa jornada. Nunca mais a sua demanda vai ser a mesma. Como eu disse, a minha promessa não é lotar a agenda. Minha promessa é ter os melhores clientes, porque não adianta ter uma agenda lotada de clientes ruins ou pessoas que só querem tirar dúvidas. Você vai trabalhar mais e não vai ter resultado. Pelo contrário, o que eu estou te prometendo, eu posso falar isso, o que eu estou te prometendo com o meu método é acesso a uma metodologia que vai te ajudar a entender e a acessar os melhores clientes, tá bom? É isso, um grande prazer estar com você e te espero lá dentro do treinamento.